Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Tudo ótimo, graças a Deus. Continuando, né? Eu falo assim que é de utilidade pública o que a doutora Fernanda faz, né? Porque informações sobre o INSS, tudo que muda é muito importante, né? E nós já falamos várias vezes, né, doutora, sobre insalubridade, né? E toda vez está mudando. E tem mais novas mudanças? Conta pra gente. Como a gente sempre costuma falar, né? O que vale hoje, amanhã já não vale de nada. Ou o que não valia agora começou a valer. As mudanças são muito grandes e toda vez sai alguma decisão nova, a gente traz ao conhecimento dos ouvintes para que fiquem antenados de tudo aquilo que pode usufruir, tudo aquilo que pode beneficiar para conseguir a tão almejada aposentadoria. E saiu algo novo. Agora, com relação a essa aposentadoria especial que é tão complexa, dessas questões de insalubridade, disposição aos agentes nocivos à saúde, a Turma Nacional de Uniformização já tinha afetado um tema como controvérsia a respeito de exposição a um tipo de elemento, substância que é nocivo à saúde, que são os hidrocarbonetos, óleos e graxas. Porque existe uma legislação bem complexa a respeito disso, que veio evoluindo ao longo do tempo, e como a legislação sempre dá margens às interpretações, os segurados interpretam favorável ao seu direito e o INSS interpreta favorável a obstruir esses direitos. Então, houve uma decisão recente a respeito disso. Estavam discutindo se somente constar o perfil profissiográfico previdenciário, que é o laudo técnico que demonstra a prova no INSS está exposto a essa insalubridade, se somente prevê nesse PPP, que é a nomenclatura do documento, do formulário, hidrocarbonetos, óleos e graxas, já dava direito a essa aposentadoria especial, a essa conversão desse tempo especial ou não. Então, recentemente, desde o ano passado, estava afetado esse tema, que eles estavam discutindo se somente constar isso ou se precisava constar qual substância estava exposto. Então estava essa discussão grande aí. Agora no finalzinho de junho saiu decisão favorável aos segurados. Eu ia até perguntar agora também, será que eu falo? Mas doutor, o que seria esse hidrocarbonetos, óleos e graxas? Então, esses hidrocarbonetos são os compostos formados de carbono e hidrogênio, que é uma fonte do petróleo e gás natural. Esses hidrocarbonetos, por serem aromáticos e possuem uma substância chamada benzeno na composição, pelo Ministério da Saúde é classificado como doença que causa doença cancerígena. Então o benzeno é muito perigoso. Então, na maioria dos casos, esses agentes, substâncias são cancerígenos. E os óleos e as graxas, eles são enquadrados também como hidrocarbonetos, porque são outros compostos do carbono, que também é prejudicial à saúde. Então, o trabalhador exercendo uma atividade que ele manipula esses tipos de substâncias químicas, são consideradas pela ANR, uma norma regulamentadora do trabalho, número 15, como de grau máximo de prejuízo à saúde dos trabalhadores. Então, em razão disso, é que houve esses itens são considerados insalubres. Então, doutora, quem está nos assistindo, que se enquadra nesse serviço, né, também pode procurar um advogado para estar adquirindo isso. Mas assim, quais são as vantagens? Que nem se você disse que foi favorável
o contribuinte, né? O que vai... O reconhecimento dessa atividade insalubre, dessas substâncias nocivas à saúde do trabalhador, ele conta o tempo de uma forma diferente no INSS. Neste grau mínimo, acrescenta-se um tempo adicional na contagem, né? No mínimo, para a mulher, a cada 10 anos ganha-se 2 anos na contagem. E o homem, a cada 10 anos, ganha 4 a mais na contagem. Então, tem uma contagem do tempo nessa exposição aos agentes insalubres contado de forma diferenciada. Entendi. Se eles ficarem expostos à atividade desses agentes por 25 anos, ele consegue aposentadoria, com a regra antiga da reforma, né? Agora tem uma questão da pontuação além do tempo de 25 anos, porque em regra o trabalhador, mulher, precisa no mínimo 30 e o homem no mínimo 35. Então tem um tempo reduzido de trabalho para poder conseguir a aposentadoria, tá? Então consegue. Consegue. Se não mudar. Solange, não pensa assim pessimista, senão as pessoas desistem. Mas assim, se você trabalha exposto a esses agentes insalubres, hidrocarbonetos, óleos e graxas, precisa se atentar a isso no PPP quando pede esse documento na empresa onde trabalha, onde trabalhou, para levar no INSS para ter esse reconhecimento. Porque ficou-se na discussão se precisava estar constando essa nomenclatura hidrocarbonetos, óleos e graxas, ou precisava estar constando a substância, por exemplo, carbono, carvão, e agora benzeno. Então, essa foi a questão que ficou controvertida lá na TNU. Precisa constar no PPP que é hidrocarboneto, óleos e graxas, ou precisa colocar o nome da substância realmente? Porque tem decretos tratando sobre esses agentes insalubres desde 1964, que já mudou em 79, que daí mudou em 81, 88, mudou em 91. A legislação vai mudando a cada vez. Aí o decreto 3048 de 99 veio trazendo nos seus anexos o item 1.0.7, onde tinha constando assim, carvão mineral e seus derivados, inclusive óleos minerais. Num decreto de 79, constava um item que dizia hidrocarbonetos e outros compostos de carbonos. Mas e agora? Então, aí veio a decisão da TNU recente, porque cada tribunal estava decidindo de um jeito, cada hora falava, constando hidrocarboneto passa. O outro falava, não, se você não colocar lá que era o benzeno, não passa. Entendi. Aí outra decisão falava, não, só coloca que estava exposto aos óleos e graxas que passa essa insalubridade. O outro falava, não, se não colocar que estava exposto ao carvão, ao benzeno, não vai passar. Então aí saiu essa decisão agora recente da TNU dizendo que a partir da vigência do decreto 2172 de 1997, a indicação genérica de exposição a hidrocarbonetos ou óleos e graxas, ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, mas precisa especificar o agente nocivo. É só especificar. Quer dizer, não deixou de reconhecer, está só pedindo que seja especificar essa substância. O agente nocivo que está previsto, se é o carbono, se é o carvão, se é o benzeno. Então tem que especificar qual é o componente químico que está previsto nessa manipulação no trabalho que está causando prejuízos à saúde do trabalhador. Então a turma nacional disse que a palavra genérica não serve. Entendi. Mas não deixou de reconhecer, está reconhecendo tem que especificar. Tem que especificar.
É uma vitória porque ainda está reconhecendo essa questão da insalubridade, porque é uma aposentadoria que, como ela vem mais precoce, é uma que o INSS mais combate, que ele não quer que as pessoas aposentem mais cedo, né, Solange? De maneira alguma. De maneira alguma. Então, a Turma Nacional de Uniformização vir e dizer que se tiver qual é o agente que está presente dentro dos hidrocarbonetos, óleos e graxas, o INSS tem que reconhecer essa aposentadoria especial. Que bom, né? Então, se você está nos assistindo, não foi reconhecido porque estava genérico, procura novamente um advogado, né, doutora? Isso aí, vai atrás, que daí o especialista sabe como buscar essa documentação complementar para fazer a prova para ter o reconhecimento no INSS. Doutora, muito obrigado pela dica, né? Então você aí que trabalhou com isso, ó, doutora deu a dica hoje. Falaram que era genérico, agora é só especificar, né, doutora? Isso aí. E aguardar. Então, foi para você, Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.